Vamos continuar estudando a geometria espacial, agora analisando os prismas. Aqui nós temos os prismas que nós vamos estudar: o prisma quadrangular, o triangular e o hexagonal. O prisma quadrangular tem 4 faces laterais e 2 bases. Esse Azinho Bzão é chamado aresta da base, é o lado da base. E esse H é a altura. O prisma lembra uma caixinha de presente. Então nós vamos ter que calcular a área da base, a área da face, a área lateral, a área total e o volume. A área da base é a área do quadrado. A área do quadrado é o lado ao quadrado. A área da face é a área da parede aqui, ó, é o lado vezes a altura. O prisma tem 4 paredes. As 4 paredes vão formar a área lateral. Então a área lateral é 4 vezes a área da face. A área total é a área da caixinha toda, de todo o prisma. Então a área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base, porque o prisma tem 2 bases. O volume é a quantidade de líquido que cabe dentro do prisma, ou de gás. O volume é sempre dado por essa fórmula: área da base vezes a altura. No prisma triangular, a diferença é que vai ter, em vez de 4 lados, vai ter 3 lados. Esse Azinho Bzão também é chamado aresta da base. O H é chamado de altura. Então, nós temos que calcular a área da base. A área da base é a área do triângulo equilátero, que é essa fórmula aqui, ó. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área da face é a mesma do outro prisma, é o lado vezes a altura. É a área da parede. A área lateral é 3 vezes a área da face, porque tem 3 lados o prisma triangular. A área total é a mesma coisa do outro prisma, é a área lateral mais 2 vezes a área da base. E o volume é a área da base vezes a altura. No prisma hexagonal, nós temos a base do hexágono. Então aqui nós temos a aresta da base e o H também é a altura. A área da base vai ser a área do hexágono, que é essa fórmula aqui, ó, 3L2 raiz de 3 sobre 2. A área da face é a mesma dos outros prismas, é o lado vezes a altura. E a área lateral é 6 vezes a área da face, porque são 6 lados, o prisma tem 6 lados. A área total é a área da superfície toda, é a área lateral mais as 2 bases. E o volume é a área da base vezes a altura. Agora, nós também temos o paralelepípedo. O paralelepípedo lembra uma caixinha de sapato deitada. Então nós temos a área da base, que é o ABC. No caso, o AB o A é comprimento, o B é a largura e o C é a altura. A área da base é só A vezes B. Então, relembrando, o A é comprimento, B é a largura e C é a altura. Então, a área lateral vai ser a soma dessas 4 faces. Como elas são iguais, 2 a 2, a área lateral vai ser essa fórmula aqui, ó, 2 vezes o BC mais 2 vezes o AC. Ou seja, a soma da direita com a esquerda, somando com a parte da frente com a de trás. Então, 2 vezes BC mais AC. A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base, igual no prisma. Substituindo esses valores, nós temos que a área total vai ser 2 vezes AB mais BC mais AC, porque já inclui todos os lados do prisma, do paralelepípedo no caso, né? O volume é a área da base vezes a altura. Então é só multiplicar A vezes B vezes C. E aqui eu botei a diagonal da base e a diagonal do paralelepípedo, que são essas fórmulas. Raiz quadrada de A2 mais B2, que é o Pitágoras, e a diagonal do paralelepípedo vai ser a raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2. O cubo tem 6 lados iguais, 6 faces iguais. Então o lado do cubo é o lado do quadrado. Então vai ser área da base, lado ao quadrado. Área lateral, são 4 quadrados. Então é 4 vezes o lado ao quadrado. Área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então são 6 lados, então vai ficar 6 vezes lado ao quadrado. O volume é lado ao quadrado vezes lado, que é a área da base vezes a altura. Então vai ficar lado ao cubo.
Facinho. E a diagonal da base é a diagonal do quadrado, que é essa fórmula aqui, ó, L raiz de 2. E a diagonal do cubo, que é essa diagonal aqui, é L raiz de 3. Beleza?